Então, galera, a situação do presidente e do Bibiano é a seguinte: ali foi uma coisa tramada da parte do Bibiano em conchavo com a imprensa, principalmente a grande imprensa, que a gente sabe quem é, a grande mídia, a Rede Globo de televisão. E na verdade ele era o laranja, ele era o Bibiano, ele era um X9 lá dentro. Se Bibiano não tivesse sido desmascarado na questão da suposta candidatura laranja, ele, Bibiano e Bivar, ou sabe-se lá quem mais, arrumaram nas vésperas da eleição para aparentemente desviar 400 mil. Hoje o problema estaria grudado no presidente da República e certamente existiria de fato uma crise no governo do Bolsonaro. A mídia inteira, a partir de agora, estaria começando a falar de crimes eleitorais pelo presidente, de desvio de dinheiro de campanha, nos moldes de PC Faria e Collor de Mello, e a Arapuca estaria montada para inviabilizar o governo. Era de fato um plano maquiavélico, mas Carlos Bolsonaro desmontou a trama ao ter capacidade de perceber o perigo que se armava no horizonte para o governo do pai. Desmentiu praticamente em tempo real a notícia vinculada na mídia tradicional e replicada instantaneamente pelo prestigiado site O Antagonista. Conversa de Bibiano com Bolsonaro para tratar do assunto. Candidatura laranja. E além de demitir Bibiano e a mídia, Carlos Bolsonaro ainda divulgou áudio do pai para provar que não houve qualquer conversa com Bibiano, deixando claro que o problema não seria o assunto do governo e da presidência da República. Carlos Bolsonaro, com essa atitude, gerou ódio dos muitos que esperavam de fato um enfraquecimento do governo Bolsonaro, com o aparecimento de crise e o surgimento de motivo para tentar derrubar o presidente. Incrivelmente, hoje a mídia maestra, o próprio antagonista passou a internet inteira defendendo a permanente de Bibiano no governo. Com efeito, se ela tivesse bom senso, deveria ter feito justamente o inverso. Teria apoiado o afastamento de Bibiano e aplaudido a atitude de um presidente que, ao menor sinal de algo errado por parte de alguém de sua equipe, o isola do governo e o demite. Porque tudo leva a crer que será feito. Mas não. A cegueira ideológica dela, mídia, é tão grande e a raiva que sente pelo fato de a Arapuca ter sido desarmada é tão insuportável que sequer percebe o vexame que passa ao ser tão contraditória. Assim como o rei, na fábula, a mídia também ficou nua. Passou usando petista dizendo arrogantemente de forma pernótica que ministros não podiam ser protegidos, que tinham que ser demitidos ao sinal de mal feito. E agora, justamente quando Bolsonaro age como ela, mídia sempre disse que se ela tinha que agir, passa a ser contra a medida do presidente para defender permanência no governo. Carlos Bolsonaro, com atitude tuitada em um post no Facebook, de uma só vez brindou o pai no episódio da candidatura laranja e desmascarou tanto a hipocrisia da mídia quanto o seu espírito golpista de querer fabricar crise. Está apenas começando. Tem muita limpeza a ser feita ainda até o final do governo. Muitos jornalistas vão entrar em colapso nervoso. Então, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho da notificação aí para se manter bem informado. Valeu, galera, um abraço.